Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje temos a grata satisfação de receber o mestre em psicologia Cláudio Cial, com especialização em obesidade. Quando se fala em obesidade, a gente começa a se lembrar de diabéticos, né? Que é uma concomitância, uma parceria que não é muito boa. Dentro de instantes, nós vamos falar sobre esse assunto. Cláudio, a satisfação muito grande de tê-lo Satisfação é aqui, minha. e principalmente para nós debatermos de uma forma de bate-papo de algo que hoje é uma vivência muito importante aqui já no Brasil, aonde a incidência exatamente da obesidade ela está num percentual muito elevado. E eu, que tive a oportunidade de algumas vezes ir lá aos Estados Unidos, a população de lá, ela nos aparece com uma grandeza tão grande, não é? Onde acho que o descuido lá é relegado a outros planos. Então, eu queria lhe perguntar, que você, com essa vivência sua, principalmente também nessa parte de mestre em psicologia, que se nós quiséssemos fazer uma união entre essa psicologia e a obesidade, e eu que falei ali, digamos assim, da diabetes, que também a obesidade é uma companheira péssima para a diabetes. Com certeza. Né? Então, eu queria lhe perguntar o seguinte. Primeiro, por que você teve na sua ideia de fazer um direcionamento para essa parte de obesidade? Ok, é interessante. Eu achava, isso me atraía, né? Trabalhar com pessoas que tinham problemas com peso me atraía porque eu acho que isso inclui muito a questão da psicologia, porque é uma mudança de estilo de vida. Isso me atraía muito como psicólogo, trabalhar com pessoas para mudar o estilo de vida delas. Além disso, durante já a minha graduação, eu comecei a fazer estágios na área de obesidade. Trabalhei, né, numa clínica e lá comecei a me interessar cada vez mais por essa área. Após a minha formação, eu continuei trabalhando com isso. Hoje eu tenho o meu próprio espaço, o Espaço Psi Bahia, que é o espaço meu particular, junto com minha esposa, também psicóloga. Nós trabalhamos, né, essa área da psicologia junto com não só a obesidade, mas outras áreas também da psicologia. Agora, me diga uma coisa. E dentro dessa área que você milita, qual é a sua vivência que você tem nesse contexto? Olha só, o que nós estamos reparando cada vez mais, né? A população está ficando cada vez mais obesa, como o senhor falou bem, né? Dados mais recentes dizem que no Brasil tem cerca de 13% de obesos. Nos Estados Unidos já está em 32% de obesos, né? E a gente está caminhando também para os 32 semelhantes aos Estados Unidos por causa da mudança da vida, a vida moderna, o sedentarismo. Isso tudo faz com que a gente trabalhe cada vez mais com esse problema. A gente recebe cada vez mais demanda a respeito de como lidar com a questão do peso e as comorbidades, né, que acompanham, como o senhor falou, né, a diabetes, problemas relacionados à coluna, problemas articulares, problemas de hipertensão e por aí vai que estão associados. Então isso é uma vivência bem forte que a gente está tendo cada vez mais, né, presentes no dia atual.
né? Agora me diga uma coisa, vocês têm uma clínica, um consultório, Isso. onde exatamente vocês atendem Isso. essa demanda, né? Isso, exatamente. E me diga uma coisa, e nesse contexto, qual é a prevalência, masculina ou feminina? Olha, a prevalência, aí eu vou usar até inclusive dados estatísticos, né? Está tendo uma prevalência ainda maior de mulheres em relação aos homens, né? As mulheres elas têm uma facilidade maior de adquirir peso do que os homens. Por quê? Porque tem uma questão também relacionada a metabolismo, a ciclo ovariano, tem relacionado também menopausa e questão também de percentual de massa magra. Tudo isso, né, colabora para que ela tenha maior facilidade de ganho de peso em detrimento dos homens. Agora, além dessa parte, eu gostaria que você intensificasse um pouco essa parte psicológica. Sim. E também essa parte medicamentosa. Sim. Vocês dispõem de um arsenal, digamos assim, terapêutico suficiente para dar um suporte nisso? Claro, com certeza. Veja só, a parte medicamentosa, ela fica de responsabilidade dos médicos. Nós, psicólogos, não medicamos, né? O que nós fazemos? Nós fazemos um trabalho psicoterápico, aí voltando de novo que eu tinha falado no início, né? No sentido de mudar o estilo de vida da pessoa, de forma que ela precise cada vez menos da medicação para controlar o seu peso. Nós sabemos os problemas do uso da medicação, do controle do peso, né? Tem uma série de efeitos colaterais, só deve ser usado em situações muito específicas, né? E o ideal é que a pessoa consiga trabalhar a sua relação com a alimentação de maneira mais saudável, de forma a não precisar tanto usar a medicação, né? A gente trabalha no sentido de fazer com que a pessoa aprenda a ter uma forma de viver a sua vida de maneira diferente. Geralmente, vou fazer uma parte aqui, uma questão interessante, que os obesos, eles chegam pra gente querendo dizer assim, já sei, vou fazer a dieta, né? É o sacrifício para eu perder peso e pronto, depois estou curado e posso voltar para a minha vida comum, normal. Aí eu falo, olha, infelizmente, a sua vida que você tinha antes, ela vai ter que mudar totalmente, né? E aí você vai ter que aprender a viver uma vida diferente. Aí que entra o psicólogo, ajudando ele nessa mudança, né? Agora, me lembrei aqui de um fato que teve evidência recentemente na imprensa. A história parece que até mais diretamente é a psicologia, o psicólogo, Sim. Questão da receita de medicação, e aí uma contestação pela parte médica, que isso não era possível. Esse estágio, digamos assim, ele teve uma incrementação nesses dias poucos passados aí, que isso aí ocorreu, né? Não sei se já estabilizou o sentimento para resolver essa... É uma curiosidade, essa é a história. E tá, da questão da medicação? Da medicação, da receita, não sei o quê e tal. Veja só, eu sou partidário, eu sou da ala dos psicólogos que não gostamos muito do uso de medicação para controle do peso, né? Porque o uso da medicação, ela tira a responsabilidade da pessoa na manutenção do seu peso. Eu acho mais interessante que a pessoa se responsabilize pelo controle do seu peso. Se você dá a medicação, a pessoa tem uma atitude passiva. Já sei, eu vou emagrecer por causa do remédio. Uma vez tirado o remédio, a pessoa volta a engordar de novo, né? Então, é claro que eu também não sou totalmente contra o uso da medicação. Tem prescrições específicas, quando a pessoa precisa perder peso com certa urgência, né? E os métodos tradicionais eles são mais lentos, a medicação ela pode auxiliar, né? Mas ela não deve ser usada como o instrumento básico e principal, é mais um instrumento auxiliar, né? Aliás, deixa eu só complementar também uma questão. Quando a gente fala de obesidade, a gente tem que pensar que é um mal que é multidisciplinar. Quer dizer o quê? Envolve médico, é isso que eu ia lhe psicólogo, né? Educador físico e nutricionista. Esses 4 profissionais, pelo menos, né? Ou seja, o médico que vai tratar das questões fisiológicas e metabólicas. A gente sabe que a obesidade realmente tem um aspecto genético, tem um aspecto metabólico que eu como a mesma quantidade que uma pessoa que tem tendência à obesidade come, ela engorda e eu não, né? Quer dizer, tem uma tendência genética e biológica. Tem um aspecto que é
da área da nutrição, a pessoa tem que aprender a escolher alimentos adequados. Então, o nutricionista é essencial nesse momento, no sentido de orientá-lo no momento em que ele vai precisar, né, escolher os seus alimentos, que alimentos escolher, qual é o melhor, né? Terceiro, educador físico, né? Você tem que ensinar essa pessoa a ter uma vida mais ativa. É comum as pessoas obesas, elas terem uma vida sedentária. Não só porque elas não têm um hábito, nunca tiveram de fazer exercício, porque também é pesado, né? O peso do corpo é muito grande para a pessoa, né? Executar ações e atividades. Então, tem que ter um bom educador físico e, por fim, tem que ter um bom psicólogo que vai trabalhar justamente as questões emocionais, comportamentais, em relação ao seu estilo de vida, né? Veja que é complexo. Às vezes as pessoas me procuram para trabalhar a questão da obesidade e eu sempre pergunto, você está indo ao médico? Você está indo ao nutricionista? Né? Você está indo ao educador físico? Porque sem esses profissionais o prognóstico não é muito bom. E eu sou bem sincero em relação a isso. Essa pergunta eu estava lhe preparando para que realmente ocorresse essa equipe multidisciplinar. Isso, né? Exatamente. E até interessante, eu estava lendo um artigo há poucos dias, talvez a semana passada, daquela medicação que saiu para diabetes e que depois ela foi utilizada em excesso pelos obesos, né? E que, na verdade, ela até saiu do mercado porque o consumo foi muito grande e aí começou a faltar para os diabéticos, né? Mas outro dia eu estava lendo um artigo onde estavam dizendo que os efeitos colaterais dela não estavam ausentes, não. Estavam presentes. Né? E deveria ter muito cuidado com o utilização. Isso é um dos problemas desse uso da medicação, né? Porque as pessoas querem, assim, fórmulas mágicas para ter o mínimo de esforço e perder peso. Todo mundo quer isso, né? Então, proliferam uma série de medicamentos que os obesos, inclusive, ficam procurando, caçando, né, ali onde é que tem aquela medicação, porque eles querem soluções rápidas e fáceis, né? Infelizmente, a questão da obesidade não se soluciona de maneira rápida e fácil. Ela é um processo, ela demora um tempo. Eu sempre falo para eles assim, olha, você demorou quanto tempo para ficar obeso? Quanto tempo você é obeso? Eu sou obeso há 20 anos, há 30 anos. Então, você não pode querer, né, ficar magro em 2 meses, 3 meses. Né? Não estou dizendo também que você tem que demorar mais 30 anos, não é isso. Mas também não exija uma coisa tanto de você. Se você está há 30 anos, demorou 30 anos para chegar onde está, é claro que você precisa de mais tempo também para perder o peso. Né? Agora, me diga uma coisa, porque uma coisa que acontece, e a gente sabe, e inclusive dentro da área médica, né, que é essa associação de obesidade e diabetes parece que anda assim muito de braços dados. É verdade. E eu queria lhe perguntar, pela sua experiência, a sua vivência, a estatística é muito grande entre essa parceria desagradável, porque traz os malefícios. Aí eu vou até expandir a sua pergunta. Na verdade, a gente fala das comorbidades, né? Elas todas estão associadas, fortemente associadas à obesidade, né? Então, você é uma pessoa que é obesa, ela geralmente apresenta uma tendência maior a diabetes, um percentual grande de hipertensão, problemas articulares, problemas gastrointestinais, né? Então, isso tudo são as comorbidades que sempre se associam à obesidade. A questão da obesidade não é você trabalhar apenas por uma questão estética. Eu estou me sentindo feia, né? As mulheres falam, né? Eu quero ser bela e quero emagrecer. A questão não é essa só. A questão da obesidade é porque ela traz uma série de comorbidades. Ela diminui sua qualidade de vida e, claro, diminui seu tempo de vida, né? O tempo de vida de um obeso em relação ao tempo de vida de um magro é menor. Né? Então, isso tudo faz com que a gente trabalhe no sentido de convencer a pessoa a tratar a sua obesidade não por questões meramente estéticas, né? Vai muito além disso. Né? Essa sua colocação ela é muito boa, porque essa parceria é uma parceria muito grande. E me parece também que na influência dessa obesidade
para a diabética, é preferível você ser diabético magérrimo Claro. do que ser digamos assim, diabético obeso. Não é Claro, verdade? exatamente. As coisas se complicam muito, Isso. né? Também de todas essas áreas que você falou. Isso. E da parte vascular. Então, é uma coisa exatamente. Fabulosa. Maior Né? probabilidade de hipertensão, de acidentes também vasculares. coronariana. Isso. A parte venosa dos membros inferiores. Né? Isso. É uma coisa toda nesse contexto que não traz. Isso. Porque eu sempre, quando falo de diabetes, e que às vezes aqui qualquer coisa vem associada à diabetes, que ela também hoje tem um percentual bastante elevado, a diabetes tipo 2, né? Eu digo sempre o seguinte: o diabético, ele tem que ser tratado como um animal de estimação, ou de um gato, ou de um cão, ou de um cavalo. Se você trata muito bem, com aquele carinho todo, dando todo aquele suporte, as avaliações laboratoriais, medicamentos, você termina equilibrando sua vida. Isso. Mas se você não tem o cuidado, como não tem um cuidado com um bicho de estimação, o resultado é fatal, porque as consequências são grandes. As consequências são grandes. Já que você falou, né, que da questão da diabetes, junto com obesidade, hipertensão, nós vivemos hoje uma sociedade, eu chamo assim, obesogênica. Né? O que é a sociedade obesogênica? É a sociedade que produz obesos. Né? Então, nós temos uma sociedade que estimula o consumo de altos níveis de caloria, altos níveis de açúcar, né? Muito carboidrato. E isso faz com que esses índices, tanto de diabetes, quanto de obesidade, quanto de hipertensão, eles estejam aumentando. Né? Então, eu acho que, na minha percepção, é que nós temos que repensar a nossa sociedade como um todo e a relação que a gente tem com o alimento. Né? Então, a gente liga a TV e tem um monte de propagandas. Venha comer no fast food tal, né? Venha comer um hambúrguer tal, aqueles chocolates e coisas, tudo muito bonito, né? Você fica lambendo os beiços, né? Quando vê aquilo ali. Isso tudo é ruim no sentido geral, porque vai estimular a pessoa a ter um alto nível de consumo dessas substâncias calóricas que o ideal seria reduzir. É isso que eu, como psicólogo, vou trabalhando com ele. Olha, o que você acha de mudar a sua forma de alimentação? Né? Aí a gente vai trabalhando aos poucos. Eu uso uma técnica que a gente chama de modelagem. O que é modelagem? É um processo que é passo a passo. Ao invés de a gente mudar radicalmente o estilo de vida da pessoa, vamos mudando aos poucos. Essa semana, o que a gente pode mudar na sua vida, no seu estilo de vida? Certo, aí vamos mudar outra coisa depois. Isso é passo a passo. Aí lentamente a pessoa vai vendo que ela pode sim se comportar de maneira diferente em relação aos alimentos, em relação à sua vida, em relação ao exercício físico, sem ser tão sacrificante como ela achava que seria. Né? A coisa vai acontecendo de maneira tão natural que ela não percebe que ela está, de repente, com um novo estilo de vida. Né? Agora, uma outra coisa, uma curiosidade pela sua experiência. Então, digamos, essa sua clientela, ela tem que estar sempre em contato com vocês para que vocês façam esse controle, essa avaliação. Como é isso? É semanal, mensal? Como é que isso funciona? Olha só, funciona assim. Eu começo trabalhando, de maneira geral, semanalmente. Uma vez por semana, a gente se encontra. Tá? Nesses encontros, ele vai trazendo seus problemas em relação ao peso, à alimentação, e a gente vai discutindo, debatendo e propondo novas formas de se relacionar com isso. Às vezes, há situações, quando é mais grave, mais intensa, que a gente pode até se encontrar 2 vezes por semana. Às vezes acontece. E também, por outro lado, há situações em que a pessoa vai evoluindo tão bem que a gente vai espaçando também os atendimentos. Passa a atender uma vez a cada 15 dias e assim gradualmente vai diminuindo a necessidade do terapeuta estar o tempo todo indicando. Né? Nesses processos terapêuticos, a gente vai propondo à pessoa certos procedimentos, né? Em que ela vai ali
usando esses procedimentos, vai conseguindo lidar com o alimento sem ser algo tão sacrificante para ela, né? Então, essas mudanças do comportamento que vão acontecendo e a pessoa nem percebe. Ao final do tratamento, ela olha para trás e vê que ela está muito diferente do que ela estava antes, certo? Sem falar também, eu esqueci até de enfatizar, a questão emocional, né? Então, nós sabemos que as emoções, o estresse, elas podem gerar na pessoa uma sensação de ansiedade tal que ela precise se alimentar em excesso para poder dar conta desse estresse emocional. Aí a gente vai lidar com o estresse emocional dela, de forma que ela não fique tão necessitada de consumir calorias para poder ter uma sensação de prazer e com isso diminuir sua sensação de ansiedade. É porque, pelo que se percebe, tem uma história de uma compulsividade, né? Que às vezes vai ao excesso a pessoa nessa parte. Isso. Agora, uma outra coisa que eu tenho observado, antigamente se falava muito de spa. Spa, e todo mundo ia para spa, né? Ultimamente eu acho que essa coisa saiu um pouquinho de moda. Diminuiu. Será que é impressão minha isso? Eu também tenho essa impressão, né? O que aconteceu? Com a cirurgia bariátrica, cirurgia de redução do estômago, né? Muitas pessoas agora estão buscando essa cirurgia ao invés de buscar o spa. Antes da cirurgia bariátrica, a única opção, né, que o grande obeso, né, pessoas que têm obesidade grau 3, né, era basicamente o spa. Ficava internado ali durante 6 meses, às vezes até 1 ano, e aí perdia, né, aquele excesso de peso e depois saía, né, para a vida. Hoje em dia, com a cirurgia bariátrica, que é de redução do estômago, muitos já estão conseguindo diminuir seu peso através dessa cirurgia. E aí houve realmente uma redução dessa procura. Mas em relação ao spa, tem mais uma questão. Tem que ser muito bem pensado o spa. Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa fica isolada do seu mundo social, isolada da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho e tudo, e fica só se alimentando naquela alimentação restritiva, né? E aí o que acontece? Quando essa pessoa ela sai do spa, ela volta de novo para a sua vida normal. Volta a conviver com seus amigos, volta a conviver com a sua família, e lá ele vai ter aquela alimentação de novo engordante, calórica. E aí volta tudo de novo. Então, se a pessoa apenas ir para o spa só para ter uma restrição alimentar, uma restrição do seu ambiente social, que é obesogênico, para perder peso rapidamente, não adianta. Vai ter o efeito sanfona, né, que a gente fala, em que a pessoa perde peso e ela ganha rapidamente logo depois, porque ela volta, a família não está preparada, a família oferece feijoada, oferece aquela muqueca, né, que aqui nós baianos gostamos tanto. A pessoa sai, a primeira coisa que ela pensa, alguns obesos que eu converso assim, né, falam, a primeira coisa que eu estou pensando aqui é em comer um acarajé, quando eu sair do spa, né? Então, ora, se a pessoa pensa isso, obviamente que ela não está preparada ainda, né, para entender esse novo estilo de vida, né? Agora, você falou numa coisa que eu também li, não falei ontem. Eu gosto muito de ler, eu às vezes digo isso e vou repetir, porque é verdade. A Folha de São Paulo, ele traz um caderno chamado de Cotidiano, onde esse caderno traz muitas observações, pesquisa, tratamento. E se não me falha a memória, eu li isso ontem, por aí, ao falar da cirurgia bariátrica. E condenando a cirurgia bariátrica, por um lado, e o aviso pelo outro. Que ao se fazer cirurgia bariátrica, principalmente nas mulheres, a questão da gravidez. Porque o que é que acontece? Eles levantaram 2 pontos nisso. Primeiro, a frequência de abortamento. E segundo, a frequência de prematuros e o ganho de peso no feto. Porque ao haver essa redução, essa parte também da parte intestinal, quer dizer, a absorção dos nutrientes não se fazia para o feto
através do sistema placentário e tal, isso aí já é outro detalhe. Mas condenava que não poderia, deveria se evitar, não é? Essa parte que deveria ser uma parte avaliada. Eu não sei se isso tem algum deixa eu falar um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho da cirurgia bariátrica. Assim, eu não sou de todo contra a cirurgia bariátrica, não. Acho que ela tem indicação. As pessoas que são grande obesas, elas têm uma enorme dificuldade de perder peso pelos métodos tradicionais, que é o exercício físico e a dieta, né? E às vezes precisa mesmo de algo mais radical como uma cirurgia bariátrica. Qual é o problema da cirurgia bariátrica? Se ela é feita sem o apoio de uma equipe multidisciplinar. Novamente, a obesidade ela é multifatorial, né? Então, quando você faz uma cirurgia bariátrica e você não prepara essa pessoa para mudança de estilo de vida, o que acontece? Ela pode até emagrecer, mas ela volta a engordar de novo, porque existem formas de você burlar a restrição, né, de um estômago menor, tomando alimentos extremamente calóricos e com baixo volume, né, pouca quantidade e com grande quantidade de calorias. Se você comer um leite condensado, por exemplo, passa pelo tubo digestivo mesmo restrito, mas você está comendo uma quantidade gigantesca de calorias para poder compensar, né? Então, o que eu vejo muitas vezes é o fracasso da cirurgia bariátrica acontece quando essa pessoa só faz a cirurgia. E ela acha que a partir daí ela está curada e que ela vai poder voltar à vida dela comum e nem olha para a cara de um nutricionista, um psicólogo ou um educador físico. Aí é problema, né? Você citou isso aí muito bem, porque eu acho que essa parte psicológica é muito importante. Isso. Eu até acho, eu conheço alguns que fizeram e que às vezes retornaram ao peso, porque não teve esse amparo do ponto de vista psicológico e nutricional. Isso. Exatamente. Que isso teria que ser uma complementação obrigatória para esses operados. Exatamente. Não é verdade? Se você pensar, né, que assim, a alimentação, nós nos alimentamos não só para nutrir o nosso sistema orgânico como um todo, mas também a gente se alimenta por prazer, a gente se alimenta por influência, né, social, a gente se alimenta por influência familiar, né? Então, o alimento ele tem um valor simbólico, emocional, psicológico para a gente muito grande. Então, não dá para você pensar no comportamento alimentar sem pensar na psicologia envolvida nesse comportamento alimentar, né? Se nós fôssemos com os animais, né, que só se alimentam estritamente para a sua nutrição, né, para a manutenção das suas funções fisiológicas, nós não teríamos problema nas questões da obesidade. Mas nós usamos o alimento como uma forma de esquiva, de fuga de situações de dor, sofrimento muitas vezes, ou como uma forma de obter algum nível de prazer, né, que muitas vezes a pessoa não tem, ela vai buscar na alimentação. Então, a psicologia ela entra muito fortemente nessa questão do comportamento alimentar, né? Eu até gostaria de complementar somente dessa recomendação da questão da cirurgia com a gravidez. E nessa pesquisa diz que a mulher, por exemplo, que fez a cirurgia bariátrica, ela só poderia pensar numa gestação depois de 1 ano e meio, porque, na verdade, o próprio organismo já teria se refeito daquela sua forma atual de vida e, com isso, talvez essas intercorrências que poderiam ocorrer, poderia estar mais aliviada, né, dessa parte. Bem, eu queria apenas agora, depois de nós tocarmos nesses pontos todos, se você teria, nesse nosso final, alguma recomendação específica para os nossos telespectadores, qual seria o comportamento melhor, era a hora ideal. Okay. Beleza. Tá certo.
Veja só, o que é que eu indico então para todos agora que estão nos assistindo? É assim, entenda que se alimentar, o ato de se alimentar é um ato prazeroso, é um ato que todos nós devemos executar porque é algo que nos dá uma sensação de prazer, melhora a nossa qualidade de vida. Agora, nós temos também que ter cuidado com o estilo de vida que nós adotamos para a nossa vida, né? E a gente tem que refletir sobre esse estilo de vida, não só na questão dos obesos, não, mas na questão também da hipertensão, da diabetes, de todos os problemas que a alimentação em excesso ela pode causar para todos nós, né? Então, reflita sobre como você está vivendo a sua vida e também, uma coisa importante, dê um espaço para você mesmo, para a sua saúde, porque a gente fica tão ocupado com o trabalho, com o cuidado aos outros, que a gente não se cuida, né? Então, é importante que a gente se cuide, é importante que a gente tenha um tempo para nós mesmos, para que a gente tenha tempo para viver a vida com saúde, né? Uma vez eu vi até um médico falando isso assim, que às vezes as pessoas procuravam ele e diziam assim: doutor, o problema é que o senhor quer que eu faça exercício físico, consulte um nutricionista, me alimente melhor, mas eu não tenho tempo para isso. Aí ele falou assim: olha, se você não tiver tempo para cuidar agora da sua saúde, você vai ter que ter tempo para adoecer, para ficar doente, né? Então, entre ficar doente, ter tempo para ficar doente e tempo para ter saúde, é melhor você arranjar um tempo para você mesmo, né? É isso que eu falaria para os seus telespectadores. Antes de nós encerrarmos esse programa, eu queria avisar aos nossos telespectadores de que, com a mudança de geração de sinal para a nossa retransmissão do canal RTV9, digamos assim, como mudou de geradora, a programação vai ser modificada e esse nosso programa, possivelmente através da próxima semana, nós vamos levá-lo no horário das 13 às 14 horas, ao invés que nós estávamos levando nas 17 horas, às 18. Então vai ser uma mudança e eu queria insistir daqueles que nos assistem, não é? Mesmo porque também haverá uma grade de programação mais diversificada e, como tal, esse aviso para nós é importante porque vocês nos dão essa alegria de nos assistir e até, digamos, essa dedicação que para nós nos traz uma alegria imensa e temos um grande respeito e agradecimento por esse fato. Então, para a semana, a partir de segunda-feira, o horário da programação, em princípio de quarta e sexta-feira, será às 13 horas até às 14 horas. A mim, particularmente, agradeço por vocês dispensarem essa atenção para nós. E eu quero agradecer ao nosso mestre em psicologia, Cláudio, especialista na área de obesidade, por esse programa. Obrigado. Muito obrigado, viu, pela sua satisfação. Muito obrigado aqui. Acompanhado de sua senhora aqui em nosso estúdio. Pois não.